Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, 47º presidente dos Estados Unidos. A Pensilvânia acaba de ser anunciada. Isso leva Donald Trump a 270 votos no colégio eleitoral. Aí, ó. Acabou! Aê! Acabou! Aí, ó. Deus abençoe a América. Vem cá. Deus abençoe o Brasil. Acabou a Pensilvânia, foi chamada. Decision 10, querido. Fala, seus mal diagramados! Inesperadamente, as eleições americanas decretaram os vencedores bem antes do aguardado no ano de 2024. Apesar de ser realizada com urnas eletrônicas, cédulas em papel almaço, votos no G-Show, cupons postais e enquetes via Zap Zap, na madrugada desta quarta-feira, 6 de novembro, já era certo que Donald Trump retornaria à Casa Branca. O republicano conquistou não apenas a maioria dos delegados e principais colégios eleitorais, como também, desta vez, superou a candidata democrata Kamala Harris em votos diretos, conquistando 5 milhões a mais de apoios. A vitória, que deu 279 delegados a Trump e 71 milhões de votos, contraria parte das pesquisas e levantamentos que apontavam uma disputa muito mais equilibrada neste ano. Analistas gringos explicam que isso se deu principalmente por conta do voto envergonhado, típico posicionamento daquele isentão que não gosta de falar de política, diz que presidente é tudo igual e que só quer roubar, mas que, surpreendentemente, sempre votou no candidato mais à direita de cada disputa desde que tirou o título. Outra coisa que foi bastante discutida na imprensa progressista norte-americana, com jornalistas um pouco à direita do Alckmin e da Simone Tebet, é que apesar dos índices econômicos do país terem melhorado sob Joe Biden, o cidadão não sente tanto assim essa diferença. Desemprego baixo, crescimento do PIB e desaceleração da inflação podem ser notícias boas para os bastidores dos governos, mas no cotidiano a realidade é mais cinzenta. As pessoas continuam a reclamar do custo de vida, ter inquietações comuns de quem não sabe como será o dia de amanhã e ainda são bombardeadas por ideologia neoliberal, cursos que prometem riqueza rápida, tigrinho, bets, pânico moral sobre transexuais e o discurso de teologia da prosperidade ouvido 2 vezes por semana na igreja. Tudo isso cria um bololô ideológico que não garantiu nem a eleição de Kamala Harris e ainda deixa o governo Lula em alerta para 2026. Diferente dos outros 3 mandatos e meio do PT, programas sociais e melhora tímida na vida do mais pobre já não garantem reeleição com facilidade e alta popularidade numa sociedade que se recusa, e com razão, a ocupar vagas que pagam um salário mínimo no setor de serviços e prefere arriscar tudo que tem e o que não tem em pequenos negócios e a sensação de ser dona do próprio nariz em e-commerce e aplicativos. É a encruzilhada do momento. Com esse cenário, resta à esquerda resignada culpar o pobre de direita ou dizer que o sistema é foda, mas não propor nada para que seja diferente, mesmo estando no poder. Sinal desses novos tempos também é que Trump foi muito bem votado entre negros e latinos. E olha que, durante a campanha, o discurso dele era abertamente o de deportar imigrantes ilegais que estivessem nos Estados Unidos. Mas isso não levou todo o eleitorado com esse perfil para os braços da democrata, mesmo ela sendo uma mulher negra e nordestina. De acordo com o The New York Times, quase metade de todos os eleitores negros e latinos concorda com Trump sobre reforçar a segurança na fronteira com o México, deportar imigrantes ilegais, aumentar a segurança nos grandes centros urbanos e apoiar a ideia de que a América tem que vir primeiro nas relações comerciais internacionais, o que significa endossar o discurso protecionista do republicano de aumentar a carga tributária de importações. Medida que, claro, aqui no Brasil gerou uma reclamação generalizada da direita quando Fernando Haddad taxou os sites de compras internacionais, o que
fez com que ele ganhasse o simpático apelido de Tachad. Não que eu seja favorável à ideia do ministro, que alegou que tomou essa decisão para priorizar uma indústria nacional que nem sequer existe e prejudicou pequenos comerciantes de informática e tecnologia que compravam de fora para revender aqui. Mas a ideia de Trump deveria indignar bolsominions também. No entanto, eles estão vibrando com uma vitória que ainda pode prejudicar o agronegócio brasileiro no futuro. E vocês sabem, né? Eles babam muito o ovo desse setor. A Globo não manda nada aqui nos Estados Unidos, não. Aqui a lapada é sustenta. Vamos ganhar hoje, vamos ganhar. Let's make America great again. Eu não vou ser inocente em esperar coerência desse bando de aloprados também. Então vamos acompanhar e hoje, se Deus quiser, é paz, é liberdade para os Estados Unidos, para o mundo e para o nosso Brasil. Além disso, latinos e negros norte-americanos muitas vezes nem se sentem ofendidos com as bravatas racistas de Trump. 20% dos negros diz que as pessoas levam o candidato muito a sério quando ele comenta, por exemplo, que haitianos comem cachorros e que imigrantes indocumentados estão envenenando o sangue dos Estados Unidos. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Isso lembra a situação pela qual o Brasil passou recentemente. Na época do governo do Jair, o que não faltou foi gente que era alvo das piadas racistas do mito e ria de si mesma com a desculpa de que o Bolsonaro não era sério, estava só tirando onda, como se um presidente tivesse o mesmo direito de ser leviano que um parça de resenha pós-futebol. Além disso, muitos latinos ainda passam pela mesma síndrome que brasileiros de direita sofrem. Quando o líder critica os imigrantes, eles acreditam que não fazem parte do grupo criticado, que por regra deve ser de alguma nacionalidade que eles consideram inferior ou alguém que chegou só agora àquele país. E quando eu faço a distinção entre brasileiro e latinos, é porque nos Estados Unidos é assim que funciona também. Nós somos uma coisa à parte, ok? Mas a pergunta que fica nessa hora é a seguinte, afinal, o que isso ajuda ou prejudica o Rio Grande do Sul? Ah não, desculpa, esse foi um texto publicado pelo Zero Hora. Eu queria falar sobre o Brasil mesmo. A mãe de Ná teria mais acertos que qualquer analista para essa pergunta. Mas, se não dá para prever tudo com exatidão, algumas coisas são mais óbvias. Apesar da empolgação dos bolsominions, a vitória de Trump não significa que Bolsonaro volta a ser elegível e nem que ele se intrometerá para libertar a dona Fátima Cagona e os otários presos no 8 de janeiro. E muito menos vai conspirar para tirar Alexandre de Moraes do cargo. Esqueçam isso. Apesar de fortalecer a extrema-direita em nível global, os Estados Unidos são pragmáticos. E a família Bolsonaro nem tem essa intimidade que julga ter com o republicano, apesar de ter sido convidada algumas vezes para dormir no quartinho de empregada em Mar-a-Lago. A vitória de Donald Trump ainda pode ser boa para o Lula no que diz respeito à Ucrânia. Se o republicano mais próximo de Putin desmotivar os investimentos da OTAN para a manutenção dessa guerra, o nosso presidente poderá finalmente bloquear o Zelensky e ignorar as mensagens de oi sumido e pedidos de Pix no Zap. Não sei se o carniceiro Netanyahu tem a mesma intenção de negociar a paz no Oriente Médio, mas Trump avisou que buscará manter o mundo como no seu primeiro mandato, sem grandes guerras financiadas pelos Estados Unidos. Para a economia do nosso país, pode ser ruim, pelo que eu já disse anteriormente. Se Trump for protecionista, a situação superavitária brasileira deve sofrer um abalo, já que trata-se do nosso terceiro maior parceiro comercial. Há outro ponto de alerta. Lula deu apoio público a Kamala Harris, que também é de Garanhuns, e chamou o Trump de nazista num passado recente. Mas mesmo assim, não seria nenhum absurdo Lula ter bom trânsito com Trump, quiçá até melhor que o do mito, que só queria proximidade para apalpar as bolas de Chester Cheetah do político republicano. No passado, o petista manteve relações muito boas tanto com Bush quanto com Obama, que retribuiu grampeando posteriormente o avião presidencial da Dilma Rousseff.
Por outro lado, como bom cristão, eu acredito que a vitória de Trump foi fruto de uma intervenção divina. Sim, uma intervenção divina para acabar de vez com os Estados Unidos. Eu ouvi amém? É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. Estamos presentes no Instagram, no TikTok, no Threads e no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta na El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que estão muito indignados, eu só tenho uma coisa para te dizer. Vai tomar uma cerveja, vai transar, vai jogar uma bola, um videogame, comer uma pizza ou algo que vocês gostam, porque não vai dar para ficar sofrendo o tempo inteiro a cada derrota que a esquerda ou a direita um pouquinho mais moderada sofrer pelo mundo. Valeu, galera? É isso aí, é nóis, não passarão. Na verdade, já passaram.